Estamos aqui para o vídeo de hoje. Hoje é domingo à noite, estou aqui em casa, barba mal feita, mas já preparando-nos para amanhã começar a trabalhar. E o vídeo de hoje, segunda, é sobre o fechamento já do assunto Tagma. Adolfo vai explicar, responder a Euler sobre Tagma e vai fechar o assunto já com os últimos argumentos. Não há muito mais o que falar sobre o assunto. Sobre o vídeo do Euler, eu assisti hoje. Se você assistir o primeiro vídeo dele, meu vídeo, o segundo vídeo dele, você já vai ver que eu não tenho muita pressa para responder ele, mas eu vou gravar semana que vem a resposta e não vou dar spoiler, aí você vai ter que assistir. Então, inscreva-se no canal Liga Apologética, o link está aqui na descrição, ative o sininho, inscreva-se no canal do Leandro, do Adolfo também, faça parte aí dessa comunidade de apologia séria, apologia bíblica, que vai ajudar e vai acrescentar muito a sua vida. Vamos ao vídeo de Adolfo sobre Tagma. Que Deus te abençoe, tenhamos uma boa semana e fique conectado. Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo. Antes de eu iniciar esse vídeo, eu quero que você se inscreva no canal Adolfo Euclair. Adolfo Euclair sou eu, que gravo vídeos sobre grego e crítica textual. E o Lepirato Barbarrala, eu trato de alguns temas mais apologéticos com um pouco de piada, usando um tapa-olho, para caso você não venha reclamar depois. Agradeço ao Leandro Quadros ter dado mais uma vez espaço no canal aqui. E eu quero estar falando sobre, em resposta a um vídeo de um grande amigo meu, Euler Lopes. Ele gravou um vídeo fazendo algumas perguntas muito interessantes sobre o termo Tagma. Eu gravei um vídeo falando sobre Tagma e ele gravou um vídeo resposta, então eu estou respondendo ele, ok? Um abraço para você, Euler, tamo junto no campo de batalha e vamos tratar do termo Tagma. Qual que foi a pergunta principal do Euler Lopes? Qual que foi o foco principal dele? Foi o seguinte: será que o Edward Robson não está atualizado? E aí todo o vídeo dele vai trabalhar nessa perspectiva. É interessante que muitas pessoas não compreenderam muito bem isso. Aí quando ele gravou o vídeo ele falou assim: o cara está te refutando e não sei o que. Claro, será que o Edward Robson não está atualizado? É uma pergunta que eu vou tentar responder se ele está ou não, na minha visão. Mas vamos lá. Outros pontos que ele pergunta ou afirmações que ele faz no vídeo dele. No minuto 14, finalizando o vídeo dele, as obras apresentadas pelo professor Elias entram no campo da pesquisa acadêmica. No minuto 15:40, está dentro de uma lexicografia perfeita. Não é a única definição, mas está dentro. Bom, no meu vídeo eu trabalho os dois dicionários da CPAD, Léxico Edward Robson e Bíblia Palavra-Chave. Eu afirmo que eles estão com uma lexicografia atrasada. Bom, não é porque está com uma lexicografia atrasada que ele não entra no campo acadêmico, ok? Só que às vezes a gente vai ter que ser cautelosos quando eles tratarem de alguns verbetes, né? No caso, o que eu questiono é Tagma. No caso de Tagma. Então vamos dizer que em Tagma eles estejam desatualizados. Por eles estarem desatualizados, quer dizer que as definições que eles trazem estão erradas? Não, mas elas não são todas as definições que estão. Por quê? No próprio vídeo do Euler Lopes, ele me trouxe mais uma quantidade de dicionários muito interessantes, os quais eu não tenho interesse em adquirir. Depois do vídeo dele eu tive interesse. O que acontece? Ele colocou no quadro do vídeo dele alguns dicionários. Ele colocou James Strong, palavra-chave, colocou Edward Robson, colocou William Demause, W.C. Taylor, Rusconi, Newman Barclay, Lounida. E depois ele mencionou outros aqui, ok? James Strong traz ordem, sequência, vez, turno. Edward Robson, ordem, série, sucessão. Veja, Edward Robson, ele traz
ordem, série, sucessão. Ele não trouxe o termo classe ou grupo. Qualquer dicionário mais recente que você for pesquisar, eles vão trazer essas definições a mais também. Não é que o Edward Hobson ele trouxe as definições erradas, não. Mas existe uma conotação a mais que foi adicionada, que tem nos dicionários modernos, que não trouxe nele. Então, por exemplo, ele mencionou o William Demause, ordem de sucessão. William Demause concordou com Edward Hobson, não há contradição nisso. Mas o William Demause trouxe classe e trouxe grupo. O W.C. Taylor ele trouxe ordem, fileira. Veja, ordem concorda com Edward Hobson, com James Strong. Fileira concorda com série ou sucessão, né? Fileira é um atrás do outro. Mas também W.C. Taylor trouxe classe e trouxe categoria. Que o termo categoria confirma exatamente aquilo que a gente está trabalhando sobre 1 Coríntios 15, 23, nessa discussão com Elias Soares e por aí vai. O Leandro Quadros com Elias Soares. Carlos Rusconi é um dicionário com uma lexicografia mais nova, mais recente, e ele traz o termo ordem, turno e classe. Veja, ele não trouxe tantas definições, mas ele trouxe o que? Ele já trouxe classe, que o Edward Hobson não trouxe, que o James Strong não trouxe. O Lounida, ele é um dicionário com um viés mais semântico. Então ele não vai trazer todas as definições, ele vai trazer uma definição que talvez se enquadre melhor, ou que se enquadre melhor. Então ele vai trazer o que? Ordem correta, ordem apropriada, boa ordem, ordem certa, em ordem, de forma ordenada. Quando ele fala em ordem, de forma ordenada, como é que é em ordem, de forma ordenada? Imagine uma tropa de soldados em várias filas, eles estão em ordem, de forma ordenada. Então, automaticamente, o próprio Lounida também traz o conceito de classe ou de grupo, mas aqui já é necessário uma interpretação para entender isso, ok? E basicamente isso. Uma coisa que o Euler falou no minuto 2:50 do vídeo dele foi: não devemos limitar nossa pesquisa a somente 2 dicionários, que foi exatamente aquilo que o Elias Soares fez. O Elias Soares ele limitou a apresentar o vídeo dele se baseando apenas em 2 dicionários. Sendo que ele tem muitos outros dicionários na estante dele para a pesquisa dele, né? O Elias Soares lê inglês, né? Então olha que interessante, ele só citou 2, quando ele tinha muito mais dicionários na estante dele, os quais são utilizados pelo Leandro Quadros e pelo Sérgio Monteiro no livro dele, Ressurreição de Moisés. Então por que o Elias Soares não só citou 2, não citou os outros? Porque com base em 2 dicionários, ele não cita os outros. Ele fala, não vou ler seu livro, porque com base nesses 2 dicionários. Sendo que ele tem os outros dicionários, e que eles são mencionados no livro do Leandro Quadros e do Sérgio Monteiro. É uma boa pergunta, né? Mas, deixando isso de lado, não devemos limitar nossa pesquisa a somente 2 dicionários. Isso é uma fala do Euler e eu acho muito interessante, muito relevante, porque é exatamente isso mesmo, né? É exatamente isso mesmo. O interessante também é que no minuto 8:25 ele menciona o Frederick Dunker. Olha só que legal. Ele coloca o Frederick Dunker trazendo a posição comum. Posição de série ou grau. Os dicionários Frederick Dunkers que eu tenho aqui, eu tenho o original em inglês, segunda edição, 1979, ele traz divisão, grupo, classe. Eu tenho o resumido em inglês, ele traz class, group. Eu tenho em PDF o Vida Nova, página 203, ele traz classe e grupo em língua portuguesa. E o que ele trouxe, que eu acho que é a terceira edição possivelmente, trouxe posição, série, grau, que é exatamente aquilo que o Leandro Quadros está defendendo sobre em 1 Coríntios 15, 23, sobre tagma. Que Cristo ele tem a posição, ele está no grau, entendeu? Então o próprio Frederick Dunker ele reforça mais ainda a ideia. Ele menciona também Friedberg, né, que é colocado em ordem, na ordem correta, posição, como um grupo de pessoas feitas em uma classe de unidade, divisão. Olha aqui, grupo, divisão, né, como uma ordem na qual série de eventos ocorre em ordem, turno, né, aí 1 Coríntios 15, 26. Veja que todas essas definições elas cabem dentro de 1 Coríntios, que é o que tem sido negado, que é o que está sendo negado pelo Elias Soares, pelo Martinez, né, que dizer que não é uma posição, que não é um grupo, ao utilizar só o Edward Hobson, só a Bíblia palavra-chave. É mais ou menos essa ideia, sendo que outros dicionários colocam essas definições muito dentro. Também o Euler ele menciona o Rudolf Bolting no minuto 13, verso 3, né, minuto 13, 3,
Rudolf Bultmann, que significa ordem, divisão, batalhão, que é um de grego clássico. E ele cita também murarro, ordem, arranjo, tropa, né, que é outro dicionário grego clássico. Ele também coloca o Gerhard Kittel, ele menciona assim: é altamente possível que em 1 Coríntios 15, 23 signifique posição ou classe. Ele coloca altamente possível. E eu vou explicar por quê. E eu vou explicar a partir de agora. Mas eu quero finalizar a parte do léxico ser atrasado, desse dicionário do Edward Robson ser atrasado lexicograficamente. Então perceba que os dicionários modernos, até os próprios modernos posteriores ao Edward Robson, que foi publicado em 1850, e o James Strong, que foi publicado em 1890, os dicionários mais recentes, como William de Mauss, W.C. Taylor, Rusconi, o Lownida, bem interpretado, o Friedberg, né, o Frederick Dunker, eles trazem a definição de classe e grupo. Mas Edward Robson não. Palavra-chave não. Por quê? E aí eu vou tentar explicar isso. A partir de agora. Mas vamos ao grego clássico. Foi mencionado 2 dicionários de grego clássico aqui. Primeiro a gente tem que entender uma palavra na sua ordem diacrônica. Diacrônica é através do tempo. No grego clássico, a palavra tagma, ela, segundo Rudolf Bultmann e Murarro, vai significar uma ordem, uma divisão, um batalhão. Grego clássico. Ela vai significar uma ordem, um batalhão. Definição também trazida por Acha-Sang. Acha-Sang, no seu dicionário aqui, na página 870, ele vai trazer aqui, ó, tageia. Ele traz a palavra e as palavras relacionadas a tagma. Então, ao ler várias palavras aqui, elas estão todas relacionadas com tagma. Quer ver? Tageia, comando. Tagel, mestre, chefe. Tage, disposição. Tagma, arranjamento, regimento, corpo de tropas. Tagmarques, tagmarcos, chefe de uma legião. Tagmarticos, legionário. Tagmartium, pequeno regimento, pequeno corpo de tropas. Veja que no grego clássico a palavra tagma ela está relacionada com o comando de uma tropa ou com uma tropa em si. Por isso que ela significa ordem, porque a tropa está sempre organizada. Você não tem um exército desorganizado, você tem um exército organizado, em fileira, em várias fileiras, em vários regimentos. Legionário, legião, é basicamente isso. Se a gente pegar o dicionário de grego clássico Sebastian Amador Sopena, ele vai trazer a mesma colocação, quer ver? Tagma, ordem, arregimento, mandato, prescrição, corpo regular de soldados, corte, esquadrão, legião, ordem de classe de cidadãos, uma soma determinada de dinheiro, tagmarquel, mandar uma tropa, tagmarques, comandante de uma tropa, tagmarquia, mando de uma tropa, tagmarcos, ver tagmarquicos, né, tagmarques e tagmarquicos, ordenado, regular, legionário, tagos, chefe absoluto, chefe, comandante, tagucos, chefe. É um dicionário de grego clássico. Veja que a palavra tagma ela está relacionada com a palavra, com o exército e com a sua ordem de comando. Por isso que está em ordem, mas é em ordem cronológica, não é em ordem de comando. O grego clássico já traz essa definição. Entende? Isso é muito interessante. Mas, vamos para a Septuaginta. Vamos para a Septuaginta por quê? Porque isso é o grego clássico. Como é que a Septuaginta vai definir tagma? Vamos lá para tagma. Deixa eu abrir tagma aqui. Sintel, cis. Tagma. Ela aparece em Números 2, verso 2, verso 3, verso 10, verso 18 e verso 25. A maior parte das vezes em que tagma aparece no Novo Testamento são nesses versos, no Antigo Testamento. Depois ela aparece em outros versos na Septuaginta. Tagma significa divisão, grupo, rank, classe, né? Tropa, uma tropa militar. O que acontece? Paulo, ele estava escrevendo o Novo Testamento, ele estava enviando uma carta para Corinto. E quando ele escreve, se ele utilizou a Septuaginta, ou pelo conhecimento que ele tinha da Septuaginta, ele utilizava a Bíblia Hebraica, mas quando o conhecimento que ele tinha de tagma era no sentido de que? Divisão, classe, grupo, rank. Então, possivelmente essa era a ideia que ele estava colocando, com base na Septuaginta. Se você pegar, boa parte das citações de Paulo estão calcadas na Septuaginta. Outras na Bíblia Hebraica mesmo, né?
Então veja que dentro da Septuaginta, a palavra tagma ela tem a conotação de divisão, de grupo, de rank, de tropa. Ficou claro? Interessante que eu tenho dois interlineares aqui que eu gosto muito. Esse aqui, o interlinear majoritário, é o que eu indico muito para meus alunos de grego. Quando é mencionado tagma aqui, tagmate, em 1 Coríntios 15, 23, ela traz como ordem, grupo ou classe. Olha que interessante. Traz três definições. O interlinear majoritário ele é bem amplo nisso. Então ele traz três definições, como grupo ou como classe, com base em quê? Nos dicionários de grego. Né? Um outro interlinear que eu gosto muito é esse daqui. Esse daqui é o interlinear de Rick Barrett. Em 1 Coríntios 15, 23, olha que legal. Olha como que ele vai definir. 1 Coríntios 12, 15, verso 23. Olha aqui. Idiotagmate, rank é classe, grupo. Ele tem um dicionário de grego no final. É um dicionário conciso. Né? Vamos lá para tagma. Ele traz como ordem ou série uma classe. 1 Coríntios 15, 23. Por isso que em 1 Coríntios 15, 23, tagmate é traduzido como rank, com base no próprio dicionário que ele trouxe. Como grupo, né? Classe aqui, ó. Tagma, uma classe. Então perceba que alguns tradutores, pelo menos dois aqui, já trouxeram nesse sentido, como classe. E aí, o que acontece? Você só tem o Edward Robson trazendo ordem, série, sucessão. Deixa eu só virar aqui, isso mesmo. Ordem, série, sucessão. E você tem dicionários mais recentes, como William Demause, W.C. Taylor, Rusconi, você tem o próprio Frederick Dunker, você tem aqui o outro dicionário Friberg, todos eles trazendo uma definição a mais, e eles são mais recentes do que o Edward Robson, eles são bem mais recentes, ok? Mas vamos lá, vamos dar uma continuidade nesse raciocínio agora. O porquê que, pelo menos em Tagma, Edward Robson e James Strong não estariam atualizados. Lembram-se que eu utilizei no vídeo anterior esse dicionário aqui, de Radicchio? Se a gente abrir ele na página 31, vai falar assim: mas é altamente possível o senso de posição ou rank, classe, né? Position, rank, posição, classe, grupo. O interessante é que eu não usei toda a citação do Gerhard Kittel. Se a gente for no Gerhard Kittel depois, ele vai falar o seguinte: formalmente, olha que legal, página 32. Formalmente, escato e castos ento idiotagmate corresponde exatamente a ish, uma palavra hebraica. Aí vai mencionar os manuscritos do Mar Morto, 1 QS 6.8. A divisão de membros da comunidade em grupos ou ordens para jogadas, né, ou tocadas num grande buraco, jogadas num grande buraco. Em 1 QS, conferir 6, 9, 10, 22, 7, 21, 8, 19, 9, 2 e 7, tem, significa isso. Ashal in QS, o senso de status, decisão, 5, 3 e 9, 21, genitivo, o que é ordenado, em nuances de 31, verso 12. Veja que o próprio manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos em 1950, 1949, 1948 e 1950, eles trazem tagmate no senso de divisão de um membro de uma comunidade, ranks, classes ou ordens jogadas num grande buraco. Isso é o que traz os manuscritos do Mar Morto. O que os manuscritos do Mar Morto fazem? Eles foram descobertos em 1950, mas eles são da época em que o Novo Testamento ele é escrito. Então, olha o senso que os essênios tinham do termo tagma, né? E se você for para a definição seguinte, ele vai colocar assim: e nos pais apostólicos, né, nos pais da igreja, a expressão ekastos ento idiotagmate, em 1 Clemente, o senso é de rank, classe ou grupo. Um termo militar para carreiras, daqueles que são ordenados, né? Types epitassomena, 37, verso 3. Similarmente, a comunidade e a performance de um ministro ou de um rank, de um grupo, de uma classe. 41, verso 1. Ou grupo em tagma, Hermas, a carta Hermas, né? 8, 5, 1 a 6. Conferir tagmata, em unidades, né? 8, 2, 8, 4 e 2. E kata tagmata, 8, 4, 2, 4. 8, 4, 2.
stratioticon tagma, um destacamento de soldados. Olha que interessante, isso aqui são os pais apostólicos, já são posteriores ao Novo Testamento. E aí mencionando Ignácio aqui, 5.1, a palavra não ocorre nos apologistas. Então veja que antes, no grego clássico, o termo tagma está relacionado a um conceito militar, a um conceito de ordem, mas ordem no sentido de comando, chefe, comando, por aí vai. Na Septuaginta significa classe, grupo, né, regimento e por aí vai. No Novo Testamento você tem uma citação apenas em 1 Coríntios 15:23, que é o que estamos em debate, mas nos essênios, nos manuscritos do Mar Morto, significa classe, nos pais apostólicos significa classe ou grupo. Entende? Então, por que em 1 Coríntios 15:23 não seria esse significado? Aí o Euler ele responde de maneira bem legal. Porque tem que ser feito uma exegese, isso aí é fato. Eu não estou fazendo nem exegese, eu estou fazendo uma análise em tagma, diacronicamente. O que acontece? Essa descoberta do manuscrito do Mar Morto foi feita em 1950. 100 anos depois, a edição, a última atualização do Edward Robson. 60 anos depois da última atualização da publicação do James Strong. Então, dentro de Tagma, fica claro que o Strong, James Strong e Edward Robson não seriam os dicionários mais qualificados para essa discussão. Simplesmente isso. Deixam de ser bons dicionários por causa disso? Não. Mas não, dentro dessa discussão eles não podem ser os únicos a serem utilizados. Eu não posso calcar minha observação lexicográfica em cima só deles. Isso nós concordamos, né? Então, tem pessoas que não conseguiram compreender isso e que o próprio vídeo do Euler ele reforça ainda mais os posicionamentos daquilo que a gente tem apresentado sobre Tagma. Então, o Edward Robson, o léxico Edward Robson, está atrasado lexicograficamente? Vamos dizer que não. Mas em Tagma ele não está com todas as definições dadas posteriormente. Por quê? Ele traz essas definições: ordem, série, sucessão. Mas todos os dicionários posteriormente a eles e posteriores às descobertas do manuscrito do Mar Morto, posteriores à descoberta dos papiros que em 1890 que deram ênfase ao alinhamento do grego do Novo Testamento ao grego koiné, né, que a partir disso você tem uma atualização de outros dos dicionários com mais profundidade. 1950 os manuscritos do Mar Morto. Logo, em Tagma, o Edward Robson não vai ter, ele não foi atualizado nesse sentido. E o James Strong também. Vemos que no grego clássico, o próprio grego clássico, ele já traz a ideia de ordem, de classe, e Tagma está relacionada com o comando, né? A Chasang traz assim. O dicionário de grego clássico Sopena também traz assim, né? E os outros dicionários mencionados pelo próprio Euler, sendo do Novo Testamento, também trazem como classe, como categoria. Entende? Então assim, fica a critério de vocês. Esses dicionários estão atrasados lexicograficamente? Bom, com a minha observação eu digo que sim, pelo menos em Tagma. Talvez em outras passagens não, outras palavras não, porque são dois bons dicionários. Esse aqui é um dicionário que eu indico para todo aluno meu de grego. O cara vai estudar grego comigo, eu mando o cara comprar isso aqui. Fala, ó, você não tem nenhum dicionário? Compra a Bíblia, a palavra-chave. Aí se o cara fala assim, eu quero mais outro dicionário bom, aí eu indico outros dicionários para ele. E o Edward Robson é um bom dicionário, mas para discussão em Tagma, ele não está atualizado, ou ele não estaria, não seria o mais qualificado, tá? Nesse sentido, ok? Euler, um abraço, seu vídeo ficou muito bom. Eu agradeço ter destinado uma parte do seu tempo para gravar um vídeo sobre esse assunto, para a gente discutir, dialogar sobre esse assunto. Eu achei excelente. Gostei muito dos dicionários que você trouxe, de outros dicionários que eu não tenho, eu nem me preocupo em buscar, mas você despertou meu interesse em alguns dicionários. Um abraço ao Nelson que está sempre comigo aí, o Leandro Quadros, que abriu a oportunidade da gente estar falando mais um pouco aqui. E assim, alguns não entenderam, falando, o Euler refutou você, Adolfo. Tá, mas é que as pessoas não entendem o nível de discussão que a gente está fazendo, e aí ficam de tietagem, né?
ou falando, aqui, então tem que jogar esses 2 dicionários fora. Não, pelo contrário. Eles têm que estar na sua estante. Eles têm que estar. Mas a gente tem que entender as limitações que cada um tem. Todo dicionário tem sua limitação. Todo estudioso tem sua limitação. Seja no tempo e no espaço. É com base nessa observação que eu fiz as minhas afirmativas, né? E com base também em algumas outras pesquisas que eu fiz, né? Sendo elas também nos manuscritos do Mar Morto, aqui via Gerhard Kittel, pais da igreja citados pelo Gerhard Kittel, também sobre o termo tagma. Então, ficamos nessa discussão. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe seus estudos. E será que tagma, Edward Hobson e James Strong em tagma eles não estão atualizados? Pelo porte que são, fica com você a decisão. São bons dicionários, eu gosto muito deles. Eu sinceramente gosto muito deles. Mas existem algumas discussões que a gente tem que entender o contexto em que esses dicionários foram criados, foram publicados, né? Porque muitos outros dicionários trazem outras definições a mais que o Edward Hobson não traz. Dicionários até de porte maior que ele, né? O Frederick Dunker, Gerhard Kittel, R. Thayer, né? Um dicionário publicado depois, o Vine, é publicado posteriormente ao Edward Hobson, né? E trazem outras definições. Então, a discussão ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Fique com Deus, Deus abençoe seus estudos, até o próximo vídeo, um abraço a todos. Tamo junto no campo de batalha.